não foi bem explicado e dirigido, ensinado, discipulado, ou está podre de pecado e sem arrependimento. E nós vamos entender isso exatamente nessa lição. O que é pecado e o que é arrependimento, né? Mas poucos entendem o verdadeiro significado assim. Pouco. É decepcionante. Hoje eu fiz um teste com 3. Por que você está me perguntando isso? Ué, eu perguntando se eu significa ser para você. E não é crente de 2 anos, 3 anos da igreja, não. Uma disse para mim assim: eu nasci no Evangelho, tem 45 anos. O outro tem 30 anos, nasceu no Evangelho. O outro tem 15, está na igreja. Aí a gente entende porque há muitos fracos e dormentes e muitos que já dormem. Gente, a ceia é um memorial que ativa verdades espirituais na nossa vida. A ceia do Senhor é um memorial que ativa verdades espirituais nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos lá. Tudo que eu estou falando aqui está aqui, viu? Eu só estou dando a parte didática, pedagógica para vocês entenderem, porque se eu começar a ler aqui não adianta nada. Então vamos lá. O que é a ceia do Senhor? 1 Coríntios 11:23, que nós acabamos de ler, ao 26. O ponto principal que aborda a ceia do Senhor. Qual é o ponto principal? Memorial. O ponto principal da ceia. O motivo principal da ceia. Memorial. O que é memorial? Lembrança. Ele diz bem claro: fazei isto em memória de mim. Ou seja, lembra quando você estiver fazendo isso. Pastor, a gente pode a qualquer momento fazer a ceia? Pode. Se a gente estiver reunido aqui agora e falar assim: vamos fazer uma ceia, já é com motivo de memorial. Não é apenas lembrar, mas é trazer a consciência com fé. A gente lembra, mas nós temos que fazer o quê? Trazer a consciência, trazer de forma verdadeira o acontecido. E isso a gente só vai saber fazer se for através da fé. Não tem jeito. Eu falar para você assim: você estava no dia da morte de Cristo? Não. Você viu a morte? Não. E quem falou para você? Está na Bíblia. Mas aí não foi o homem que escreveu? Foi. Inspirado por Mas não Deus. importa quem tem escrito. A minha Inspirado fé. por Deus. Não, foram vários. Vários, vários Não, vários. Eu falo assim, mas a minha fé alcança eu entender que tudo isso aconteceu direitinho. Só para fazer uma pergunta: a maioria das coisas que estão escritas na Bíblia foi os pergaminhos, né? Os papéis, né? Eles escreviam antigamente até em bolos, né? Isso. Eles escreviam conforme Jesus ia passando, assim, realizando os milagres, assim, eles iam Muitos escrevendo. foram achados, comprovados verificamente. Em 1911 encontraram os pergaminhos do Mar Morto, nas cavernas lá, que eram os assênios. Os assênios foram os crentes que, por causa da perseguição de Roma, eles foram morar no deserto. E eles cavaram cavernas no meio das montanhas para morar lá. E dizem que se tornaram um povo muito puro, muito purificado mesmo. Eles viviam em relação à obra, só que eles viviam isolados, acabou desaparecendo. É mais um exemplo do crente que pode ficar isolado, esse cara desaparece. Entendeu? Os assênios fez isso. E eles trouxeram todos os pergaminhos. E um menino lá, um pastor de ovelhas lá no meio do deserto, ele começou a entrar nas cavernas chaves. E mais uma prova do que foi escrito na época estava verdadeiramente coincidindo com o que estava escrito na Bíblia. Os memoriais desses pergaminhos, eles foram escritos na faixa de 30 a 40 anos depois que Cristo já tinha ido embora. E nós temos pergaminhos mais novos,
que 80, 70 anos, que foi Paulo que escreveu, por exemplo. Tem muitos que foi escrito na aparição dele, quando Jesus fazia Isso. Os mais antigos, olha, os mais novos que foram escritos, os mais novos que foram escritos foi Paulo que escreveu, uns 80 anos depois que Jesus foi embora, que são as cartas de Paulo. Essa tem 80 anos, Paulo já estava no fim de carreira, quando ele escreveu as últimas cartas. São as cartas que das cartas de Paulo. Então a fé para mim prova, e eu creio, porque tudo que está escrito aqui se cumpre em todo sentido. Lembramos o quê? Que é a ceia do Senhor. Lembramos o quê? O sofrimento de Cristo, o sacrifício na cruz, e o mais importante, o preço da nossa salvação. Foi o sacrifício, a morte, o sofrimento, esse foi o preço que Jesus pagou por nós. E a gente que está lendo lá, né, de ver os sacrifícios que era feito para perdão de pecados, como que era bem forte, né? Vocês viram as leituras? E então vê a importância da morte, do sacrifício de Jesus, que neutralizou tudo isso, né? No Antigo Testamento, o sacrifício era feito por animais. Animais. E exatamente esse sacrifício foi substituído pelo último sacrifício do Cordeiro Imaculado. Sacrifício perfeito de Deus. O Cordeiro perfeito. O Cordeiro Imaculado, que não tinha mancha, não era defeituoso, era novo. Sacrifício de Deus pela humanidade. O Cordeiro tinha que ser novo, tinha que ser o Cordeiro melhor escolhido. Então, Jesus ele substituiu tudo isso. Porque senão não tinha feito. Vai lá, leva um boi lá. Imagine hoje, como ia morrer bichinho, gente. Ia matar tanto bicho que não ia ter nem para comer. Mas Deus, sabendo de tudo, Deus providenciou Cristo. Ele sabia que a nossa mesquinhez não ia continuar. Assim como o próprio povo dele chegou uma hora que estava fazendo tudo isso como um ritual e não mais como devoção e obediência a Deus. Amém, gente? Amém. O que é a ceia do Senhor? É uma ordenança, é ordem. Jesus veio, falou o quê? Fazei isso. É imperativo. É uma ordem. Vou explicar isso durante o momento que eu leio sobre a ceia. Não é opcional. O Filho de Deus, o cristão, ele tem um comprometimento de participar da ceia. Ele tem um comprometimento de obrigação de participar da ceia. Não é opcional. Eu conheço gente que me disse, tem mais de 20 anos que eu não tomo ceia. Mas eu estou na presença de Cristo. Mentira. Ele fala, né? Quem não come da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Ele né? falou, Jesus falou isso. A pessoa mais de 20 anos dizendo para mim que não toma ceia. E é crente, não faz parte do corpo, né? Não faz parte do corpo. Quem não come da minha carne e do meu sangue. E ela tomou ceia na minha casa, dizendo que estava com medo de tomar ceia. Eu falei, você se arrependeu do pecado? Você não tem mais. Então, minha filha, você está liderado. Você tem que se liderar. Não é eu que vou falar, é você. Amém? Amém. Participar da ceia é um ato de obediência. Um conjunto de obediência a Deus, a Cristo, é a ceia do Senhor. Sem isso, gente, a gente não tem afirmação espiritual, aliança espiritual, retaliação maligna. Nós vamos falar sobre isso aí na frente. Sem isso, a gente está totalmente desprotegido. A ceia ela é simbólica. O pão e o vinho não se transformam literalmente no que sangue e carne. Tem uma ramificação evangélica aí que levanta o vinho do céu e fala: a partir de agora é o sangue de Cristo. Inclusive o que sobra, eu não sei quem inventou isso, eu queria saber que
Meu Deus. Seu pai fez muito isso. São crenças, né? São crenças. Então, São crenças. eu não sei quem inventa. Alguém que inventa acredita nisso. É simbólico, amém. Pastor, é simbólico, é simbólico. Porém, representa o corpo e o sangue. Sendo simbólico, Representante. precisa encarar que tem um efeito espiritual real. Seriedade, É né? simbólico, mas tem um efeito espiritual real. É. Nós não podemos Banalizar, né? banalizar, nós não podemos minimizar, jogar de qualquer jeito aí. Não. Nós temos que ter critério. Isso não é coisa antiga. Tem igreja que o bêbado vai passando na rua, traz para dentro para tomar ceia. O bêbado está errado? Não, está errado quem está fazendo para ele. Então veja bem, mesmo sendo simbólico, tem um efeito profundo espiritual real. Conheço gente que desfez a ceia. Desfez a ceia. Morreu levado numa cama apodrecendo. Porque, gente, fica totalmente desprotegido das bênçãos, da mão do Senhor. Aí Satanás deita e morre. Amém? Amém. O poder espiritual da ceia. 1 Coríntios 10, 16. Vamos ler. 1 Coríntios 10, 16. Está na sua apostila aí. Você lê, você vai lembrar agora quando eu ler. Olha só o que Paulo diz. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, diretamente está ligada à comunhão. A comunhão com o corpo de Cristo e a comunhão com o sangue de Cristo. Ou seja, nos tornamos um corpo em carne e sangue. Vou ler de novo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, não é o que ele está falando. Mas ao mesmo tempo, ele está dando essa pergunta, mas já dando simbolismo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um corpo, pois todos participamos de um único pão. Ou seja, todos participamos de um único corpo. Então, a base forte da representação da ceia, espiritualmente falando, é a comunhão. Amém? Amém. Aí eu falo assim, em 5:5. Gente, a comunhão não pode deixar de estar em comunhão. Eu estou em comunhão na minha casa. Paga o preço. Paga o preço. Comunhão, que nós acabamos de ler, com o sangue. Qual é o que nós colhemos nessa comunhão? Remissão dos pecados, purificação espiritual, proteção espiritual. Vou repetir. A comunhão que nós temos com o sangue de Cristo nos dá a proteção espiritual, remissão dos pecados e proteção espiritual. Quando participamos da ceia, mesmo que aquele momento surgiu algo no meu coração, eu vou pedir perdão a Deus. Ali eu já fui remido daquele pecado. Porque a gente não pode, gente, a gente como filho de Deus, não pode ficar carregando não, coisa, pecado não. Tem que resolver. Purificação espiritual, a gente se torna mais ligado a Jesus. E cada vez que a gente está mais ligado a Jesus, nosso espírito fica mais sensível.
passar sobre o Egito, do faraó, o que o Senhor ordenou a Moisés e Arão? Fale para todo o meu povo matar um carneiro apropriado para o sacrifício e passar nos umbrais da porta. Porque o anjo da morte vai passar por todo o Egito e vai matar todos os primogênitos. Olha que interessante. Vai matar todos os primogênitos. Até dos animais. Herodes Né? tentou matar todos os primogênitos para atingir Jesus. E ele falou: vai matar todos os primogênitos. Então, o sangue nos umbrais da porta desse carneiro, o anjo da morte passava e não conseguia entrar nessas portas, que era exatamente o povo de Deus, ou até os agregados que usaram isso e foram protegidos. Então, o inimigo não ultrapassa o poder do sangue. Por isso que muitas vezes a gente é obrigado a clamar pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem poder. Isso não é para banalizar. Eu raramente faço isso, porque eu sei muito bem o poder do sangue de Jesus. É verdade. Porque quando a gente clama o sangue de Cristo, o negócio É sério, né? o barato fica louco. Então vamos lá, só para vocês lembrar de novo. A comunhão com o sangue nos dá o quê? Remissão dos pecados. Vocês leram isso, né? Estamos recordando. Purificação espiritual e proteção espiritual. Satanás não pode tocar na sua vida. Não adianta, não toca, gente. Não toca. Ah, pastor, mas eu fiquei doente. Permissão de Deus para você aprender alguma coisa. Ou participar de um milagre. Ou participar de um evento que vai acontecer. Então, não toca. A não ser que Deus permita. Eu falo assim, para nós que somos filhos dele, vai ser poucas vezes vai tocar. Entendeu? Amém? Amém. Hoje eu falei com uma pessoa, para, meu, de falar aí, você está podre, todo podre, e fica ovacionando a doença, como se fosse uma coisa importante. Não, mas eu tenho problema no coração, é um problema sério no coração, e fica ovacionando. E agora o rim está parando. Agora o rim está parando, gente. E todo lá, não, eu compro o melhor remédio. Eu fui lá e comprei o melhor remédio. Eu comprar aqui, ó. Genérico, da última categoria. Eu não estou nem aí. Eu falei para ela, eu vou comer, não estou nem. Mas gente, pelo amor de Deus. Amém, gente? Amém. Nós falamos comunhão com o corpo, né? Com o sangue. Agora, comunhão com o corpo, olha só. Isaías 53, vamos ler. Isaías 53, 4. Por isso que nós temos que aprender a usar a autoridade que Jesus nos dá. A gente precisa, gente, a palavra de Deus nos fornece armas, proteção, estratégias e aplicação. E a gente precisa usar isso. Não é só da boca para fora ficar falando assim, ah, mas eu não sei, eu acho que é, não é, acabou, é usar isso a favor nosso. Uma vez me pegaram eu em campo, gente, jogando bola. Logo que começou, porque ninguém conhecia conjuntivite, ninguém falava de conjuntivite, e deu uma epidemia brava de conjuntivite aí. Pois me seguraram no campo, não, na quadra de futebol, os amigos, né? E pegaram o moleque lá com uma revela do olho lá e passaram no meu olho, gente. É. E aí? Não, eu falei, não vou pegar. Os caras, quero ver se você não pega agora. Você não pega. Eu não peguei. Eu nunca peguei isso. Eu sei lá o que é conjuntivite, eu não sei o que é perder, eu não sei o que é. Eu não sei o que é isso, não. Nunca tive. Meu sobrinho pegou o conjuntivite, eu fiquei com ele. Meu irmão, eu falei com meu irmão esses dias lá na loja.
desviado é seu pai. Sei, Aí ele pai. falou assim, meu Deus, nem vai enterrar, você libera. Eu falei, não. Daí fez viado o quê, rapaz? Eu mexo naqueles aparelhos, gente. Foi. Da Tem aparelho energia. que eu acho, vocês não acreditam. Eu peguei o celular do rapaz, terça-feira. Quando eu peguei o celular assim, eu fazia assim, o celular não saiu na mão, não. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Se eu pegar o meu celular, você sai correndo. Quando eu olho assim, ó, Oi, eu peguei o celular do vizinho lá, do Guilherme do computador. Eu fui lá e falei, meu querido, vem aqui. Você por acaso usa esse celular no banheiro? Porque, mano, o negócio aqui tá feio. Viu, senhor aí? Eu esqueci de falar pro senhor, faz tempo que eu não uso o celular. Eu falei, não, mas tem uma craca aqui, ó, tá grudada aqui, eu não consigo tirar o celular da minha mão. Mas é exagerado, né? Aí, não, é desleixado mesmo. Aí até o computador falou assim, nossa Guilherme, você não tem vergonha na sua cara não? Pegar um celular desse pro senhor ali mexer e arrumar, com essa sujeira toda, eu falei, ó, Cláudio, dá uma olhada, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui não tá parecendo cocô, pô? Ah, E parecia mesmo, por isso que eu falei, você usa no banheiro? ô louco. Eu só não fiz igual Misericórdia. Deixa eu ver, tá ouvindo? Ó. Eu abro assim, tem hora que eu abro um aparelho, videogame, gente, pelo amor de Deus. Videogame ele Olha, já achou até eu bichinho. encontro lagartixa, É. ninho de formiga, pior de cobra, carrapato, traça. Acho que eles gostam porque é quentinho, né? Aí, meu, aquela poeirinha lá, mesmo eu tenho um aspirador de pó, é top. Mesmo assim, aquela formiguinha mais fina só tem lá. Aí você fala que você não fica, meu irmão, né, pergunteando em cima de mim. Aí você está resfriado, né? Pode falar que você fica resfriado. Quem está resfriado por quê, rapaz? Se liga nas ideias. Eu estou resfriado por quê? Então veja bem, não é negação, viu gente? É não aceitar. Existe uma diferença muito grande entre negar e aceitar. Se eu tiver resfriado, eu falo, estou resfriado, qual o problema? Gripado, sei lá, do meu nome. Vamos lá, passar a revela nos meus olhos. Brincadeira, uma coisa dessa. Mas é assim mesmo. Vem cá, inclusive eu falei para a bola os dias depois. O joelho quase estourou. Olha só o que diz aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí hoje, um velhinho de 86 anos, foi lá na loja. E conversa bem, conversa vai, conversa bem, conversa vai, vai lá, conversa, conversa. E o doido vai voltar para a bancada que hoje estava virado no milagre. E eu tentando sair, a gente conversando. Ele falou, o senhor tem 66 anos? Eu falei, tem. Nossa, vai viver até uns 120 anos. Meu Deus, Olha, aumentou. eu falei, aumentou, mas 17 anos não, tá bom, 103. Não, o senhor é saudável, não sei o quê. E começou a falar, né? O que foi que ele falou aí? Se liga, moleque. Eu nem ouvi, mas você não quer falar, é porque não. Não, vira piada. Vira piada. Ouve. Ó, certamente ele tomou sobre. A gente precisa tomar essa autoridade, se encostar nela. Estava falando para mim esse dia, esse braço meu agora está levantando legal. Mas eu dormi lá na manhã, um travesseiro de tudo. E para mim não ficar com o pescoço assim, tocou o braço. Ah, Eu falei para ela umas 2, 3 vezes para O falar assim lá que pega uma blusa, É. dobra ela, calça, tudo, faz o travesseiro. eu faço isso também, eu fiz lá. Eu falei para ela umas 3 vezes que eu estava com dor no braço. Morreu a sombra. Todo mundo vai ser bom. Eu não fico dando inbox, sabe? Acabou, eu fico doido, o que eu vou fazer? Agora não, agora tá assim, até demora um pouquinho, mas daqui a pouco. Aí o rapaz lá na loja falou assim para mim, toma Dorflex. Fazer oração não quer, gente. E é crente. Falei, mano, eu queria ver, por que tu não fala para mim fazer oração? Olha por mim, rapaz.
faz. Então é Dorflex. Eu só tomou um negócio daquele lá, vira uma bola de fogo no estômago, gente. Aí naquele, eu já tomei, eu acho que. Eu não lembro, uma vez tomei isso aí. Virou uma coisa que mais que deu. Não, virou uma bola de fogo no estômago. Aí ele vem e manda eu tomar outro remédio. É para melhorar. Aliviar o fogo. Ixi, É isso aí, licença. Vai passar, é dar um jeito, vai passar. Eu só preciso que me abraçar com Você? Então, mas tá bom, vai. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Foi considerado mesmo. Jesus, ele teve um momento que o povo achava que ele estava sendo castigado por Deus. Não entendeu que era o propósito do Senhor. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Não deixa de ser um e castigo. pelas suas feridas fomos sarados. Aqui tem tanta representação nesses dois versículos que vocês não fazem ideia. Tanto quando fala de enfermidade, fala da enfermidade física, da enfermidade espiritual, quando fala sobre dores e castigo, fala sobre a nossa punição que nós iríamos levar na morte. Existe tanto significado aqui. O castigo que era para nós, ele levou. foi sobre ele. A tortura foi sobre ele. Imagina vocês se isso não tivesse acontecido. O Misericórdia. mundo estava no governo de Satanás. Ele tinha tomado posse do mundo. Porque aí Deus tinha perdido. Porque a batalha é essa, a batalha é Deus contra Satanás. E nós, para provarmos que com a nossa fraqueza voltamos a Deus através de Cristo. Amém? Amém. Vocês estão entendendo direito? Sim. Comunhão com o corpo. Nós acabamos de ler. Cura física, cura emocional e participação da obra redentora de Jesus. Cura física, cura emocional e participação da obra redentora de Cristo. Veja bem, tantos testemunhos de cura que a gente tem, física, emocional, então nem se fala. Pessoas emocionalmente abaladas, destruídas, se restaura de um jeito, se renova, fica até mais novo, né, Manel? Mais bonito. Verdade. Minha beleza começa a ressaltar. Olha, a ceia não é só uma lembrança, é a participação espiritual na obra de Jesus Cristo. A obra que Jesus Cristo iniciou, nós estamos dando continuidade. E muitas vezes nós passamos por problemas como Cristo passou, de humilhação, de enfermidades, de dureza do coração, de ataques, de humilhação. Nós passamos. E aqui no Brasil ainda nós estamos sendo preservados. Verdade. Em muitos lugares a pessoa serve a Cristo da vida. Amém? São torturados. Nós falamos de comunhão com o sangue, agora comunhão com o corpo. Certo? Amém? Deixa eu ver o que está aqui. Isso. Consequências da ceia. 1 Coríntios 11, do 27 ao 32. Aqui entra um ponto muito sério. Muito sério. Participar, aí nós estávamos falando desse versículo, participar dignamente. Qual o resultado? Bênção. Participar dignamente. Bênção. Fortalecimento espiritual, comunhão com Deus e vida espiritual saudável.
Fortalecimento espiritual. Não, olha, gente, não é as circunstâncias que vai alterar a identidade de Cristo, de forma alguma. Eu conheço gente passando fome, glorificando a Deus, passando necessidade, glorificando a Deus. Eu conheço pessoas, ou conheci, em fase terminal de uma doença terrível, glorificando a Deus. Gente, não é a circunstância que vai alterar a identidade. É fácil falar, se esse corpo quiser, não tem problema não, eu vou lá para o céu. E na hora que está desfazendo? Aí pronto, aí se revolta. Porque eu? Mas porque você falou que não se importa? E aí não importa, gente. Sair dessa terra hoje é o que Paulo diz, é um privilégio. Sair dessa terra hoje, o que essa terra está oferecendo para a gente? Fala. Engano, injustiça. Não é a gente pode ir sem sofrer, né? Não é a gente pode ir sem sofrer. Lógico. Tem uns que são privilegiados, né? Vai dormir e parte. É raro, mas acontece, né? Meu Deus, eu falo para o A pessoa tem umas 5 que morrem na hora. Se Assim. o senhor não vir, Isso é uma bênção. se o senhor não pegar o apartamento, se o senhor me levar aqui, você vai como interromper o apartamento. Ah, assim todo mundo quer, né? Mas tem que pedir a Deus, velho. Todo mundo quer. Eu não. peço. Tem um monte de gente que quer e não fala. Eu peço, Senhor, não deixe de sofrer. Mas Jesus sabe que eu preciso ficar pedindo, não. Mas, meu Deus, você já sabe nada da Bíblia. Então, para que orar? Só assim precisa orar, né? Amém, E gente? Jesus mandou orar sem cessar, né? Participar dignamente. Bênção, fortalecimento espiritual, comunhão com Deus e vida espiritual saudável. E participar indignamente. Aí é. Juízo, maldição, fraqueza espiritual, Doença e qualquer morte. coisa se afasta de Jesus, se revolta com a vida. É, Deus. Igual eu vi uma pessoa falar, faz 3 meses que eu estou dando dízimo, minha vida não melhora. Eu falei, então você vai dar 30 anos, não vai dar para ser nada. A gente não dá dízimo para a vida melhorar, não, gente. A gente dá por obediência. E o amor da obediência gera as consequências de colheita. Amor é obediência. A outra falou para mim que no dadinho tem um só. Nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Só vai faltar para a palavra de Deus ser como um saco calculado. Então veja bem, indignamente, fraqueza espiritual, qualquer coisa abala. Ouve conversas de outras pregações, cria dúvida no coração, não consegue firmar, não consegue estabilizar, não consegue consolidar o Evangelho. Vive pulando de galho em galho, igual macaco. Doenças, gente, doenças. A grande maioria das doenças são psicossomáticas. São trazidas por palavras liberadas, por indignações, por rancor, por mágoa, por falta de perdão. Doenças. Morte espiritual. Tem um monte de gente que não consegue voltar a Jesus. Morreu. Não volta mais. A sua irmã gostou da célula lá. O seu cunhado gostou da célula. Não tem o que não mora aqui. Ela falou que ele é bom. Não mora aqui. Gente, indignamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Muita gente encara até que Deus é cruel. Não, Deus não é cruel. É consequência de tratar
com desprezo. Consequência de tratar algo santo com desprezo. E às vezes a pessoa trata com desprezo também porque não foi ensinada. Porque também a gente não entra no mérito de julgar ninguém, sabe? Às vezes a pessoa trata com desprezo porque não foi ensinada. Então por isso que o julgamento não é nosso. É de Deus. Eu preciso aprender que eu não posso tratar isso com desprezo. Amém? Amém. Dignamente, então, bênção. Indignamente, juízo, maldição. Amém? Erro comum de participar da ceia. Está escrito aí. Participar em pecado. Ah, pastor, mas você fala que a gente em pecado pode participar da ceia? Eu não falei isso. Fala que o pecado sem arrependimento. Aí o que acontece? Pecado sem arrependimento não pode participar da ceia. É a única prerrogativa sem arrependimento. Ou seja, eu lembrei, meu Deus do céu, hoje eu tenho uma ceia, de repente, de olho daqui, aí veio uma lembrança, eu liberei uma palavra, eu falei algo distorcido, eu dei um tabefe na cabeça, na orelha de alguém, falou assim, mas eu não posso Misericórdia. ficar longe da sua vontade. Não está bem. Se for outra pessoa, o que a gente faz? Pede perdoar. Mas participa da ceia, não deixa de participar. O que Satanás quer que você não participe. E vai trazer acusação. Aí você pega e se amarra na acusação, mas nunca. Fica 20 anos, 22 anos sem tomar ceia. Fazer de qualquer maneira. Sem nenhum critério de visão, de carinho, de amor, de respeito, de reverência. Isso tudo, gente, é comum a pessoa não tomar ceia. Falta de temor. O que é temor? Resumindo uma palavra simples, desobediência. Falta de temor. Lá em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Não adianta a pessoa parecer uma coisa no coração dela está de maneira diferente. Por isso que nós aprendemos. Pecado, gente, é um deslize. O pecado é escorregar uma casca de banana que você não viu. Mas se você ver a casca de banana, você vai pisar? Não. Então esse é o pecado. É você estar se esmeando. Tipo assim, a gente não participava da ceia, né? Era só mais domingo, quando na hóstia, uma vez ou outra, né? Isso quer dizer que a gente, para trás, a gente não pode ser condenado porque a gente não sabia disso. Não sabia. Não tinha Não, entendimento. isso é nunca mais A gente não tinha o entendimento. A partir do momento que a gente teve o entendimento, aí sim. Aceitou Jesus, Manuel, é outra história. Totalmente diferente. O passado ficou para trás, não significa mais nada. É uma nova O que importa é a história. partir do momento que aceitou Jesus. Aí sim, aí começa a importar. Tá bom? Então o passado é totalmente. Por isso que Deus vai dar oportunidade para todo mundo conhecer a verdade. A Bíblia diz que ninguém é tirado por inocente. Ninguém. Então, vai conhecer a verdade. Deus vai manter e permitir que conheça a verdade. Aí vem a escolha. A pessoa conheceu a verdade, não quer, continua lá no campo. O problema dela. Então, de Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. É um pai amoroso, mas que a palavra de Deus diz que ele é como um subidor. Amém? Como participar corretamente da ceia? 1 João 9. Essa daí eu vou ler. 1 João 9. Primeira carta de João 9.
Como participar da ceia corretamente? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendeu? A Bíblia não está falando bem clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que não há impedimento para ninguém tomar ceia. Aí Paulo diz: examine-se a si mesmo, não examine uns aos outros. A gente não pode entrar no mérito de julgar ninguém. Não examine-se a si mesmo e não examinar os outros. Perguntas práticas que a gente pergunta. Isso é todo dia, não é só no dia da ceia. Eu estou em pecado? Tem alguma coisa que eu preciso me arrepender? Se não me faz lembrar de alguma coisa, eu quero me arrepender, eu quero estar com pecado. Preciso liberar perdão. Às vezes há uma pessoa aí que você não vê há 10 anos, você não vê o Deus, não. Puxa vida, fiz isso, fiz aquilo, eu perdoo, se der condição, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou pedir perdão, acabou. Liberar perdão. Preciso me reconciliar com alguém, é isso que eu estou dizendo. Se eu precisar, eu vou falar com a pessoa. Não me perdoa aquele dia, aconteceu isso, desentendimento, qualquer coisa. Entendeu? Amém? Amém. Isso é participar da ceia corretamente. É ter consciência desse ato, dessa ação, que significa ceia. Jesus morrendo, ele disse assim: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Olha o que Jesus fez. No finalzinho da vida dele, ele roga perdão a Deus sobre aqueles homens que estavam executando ele. Você vê a generosidade, a bondade, o zelo de Cristo pela vida. Nós temos que eu não perdoar, é doido quem não perdoa, gente. É maluco, tá doido. Aí fica cheio de doença, cheio de ver monstro à noite, fica vendo condições horríveis. Aquela doida lá. Tem que orar, jejuar e depois não sei quantos anos. Vai pensando nisso. Aí morre com pecado de perdão, você vai ver onde você vai acordar na frente de tudo. Perturbadinha é um pitbull que eu vi ali, que eles coisas. Ali é perturbadinha. Vai ser feito alguma casamento que estava lá. Aí o rapaz chegou primeiro, aí eu fui junto naquele quebra-pau aí. Aí eu entrei, ela estava jogando prato, jogando um monte de coisa ali. Nossa. Aí ele chamou, aí ele me levou no grupo para conversa. Aí eu falei para ela, se quiser mudar. Eu vou chamar a polícia para ele, como é que você vai conversa, não sei o quê. Ela falou assim: você está esperando que eu seja preso? Ele devia chamar para ela. Ele devia dar para fora. A doida na história Eu falei, olha, eu vou falar, cada pouco hora ela vai fazer algo que você vai ver. Amém, gente? Vamos participar corretamente? Não tenho nada contra ninguém. Estou com a minha vida aí, pega, Senhor, se eu tiver alguma coisa, me perdoa. Se tiver uma mancha na minha veste, limpa. Satanás não possa me acompanhar em nada. Participa da ceia. Arrependimento. O que é arrependimento? É confessar e abandonar o erro. Abandona o que você faz, o que traz como tristeza. Siga o exemplo do Marquinhos, que é pecado. É tudo que a gente faz e deixa Deus vícios. Isso é pecado. Amém? Amém. Arrependimento. O que é arrependimento? É confessar e abandonar o erro. Temor e reverência. Entender o que está fazendo e para que e por que estamos fazendo. Participar com consciência espiritual. Paulo
A ceia não é para perfeitos, é para arrependidos. Perfeito ninguém é, mas quando se acha arrependido, há um quebrantamento, O Senhor é a aperfeiçoa. bênção de Deus sobre a gente na bênção de Deus. Dois extremos que precisam ser corrigidos. Não participar da desobediência. Ah, não vou participar, já vi. É desobediência. Não existe motivo por não participar da ceia. Ah, mas eu pequei. Já pediu perdão? Se pediu, ele acabou de ler lá em João, 1 João 9. Acabou. Não tem. Agora, se não pega o coração, então não é bom não. Só pela aparência. Não. Amém? Amém. Participar de qualquer jeito. Desobediência leva a maldição. Não participar da ceia. E participar de qualquer jeito gera juízo, condenação Maldição. e bens e maldição. Amém? Amém. Equilíbrio para participar da ceia. Participar com fé, arrependimento e temor. Amém. Fé, arrependimento e temor. Fé, arrependimento, obediência. Fé, arrependimento, amor. Fé, arrependimento, justificação. Fé, arrependimento, comunhão. Tudo isso está na palavra temor. Amém? Amém. Frequência da ceia. Lá em Atos, lá em 1 Coríntios 11, 25, ou em Atos 2, 42, não precisa abrir. A ceia é todas as vezes que nos reunimos. Em Atos 2, 42, no início da igreja, eles faziam isso todos os dias. Você vê quando a igreja iniciou, tinha todo dia. Está lá em Atos, todos os dias se reuniam e comiam do pão e bebiam do cálice. Então não tem um prazo pré-determinado. Todas as vezes, ou seja, liberdade. Nós temos liberdade de fazer ceia todas as vezes. Na igreja primitiva, como eu falei, era diariamente. Porém, a gente criou um critério. Especificamente, o cristão evangélico pentecostal escolheu uma vez por mês. Tem aí uma denominação que é uma vez por ano. Eu acho uma coisa muito distante, muito vulgarizada. Uma vez por mês eu acho que é ideal e é isso que ficou registrado, né? Amém? Amém. A importância, eu vou repetir, é a consciência espiritual. Amém? Agora isso aí não está na apostila não. Acho que não está na. Muito fala no carro. Não está. Não assim. Desculpa. Responsabilidade de líderes. Quem é líder tem que dar exemplo. Bom, deve ensinar corretamente a quem estiver ministrando, quem estiver ensinando, quem estiver discipulando. Tem que ser corretamente. Não, se ouvir o ensinamento, tem que ser esse ensinamento passado. Eu não posso discordar de alguma coisa sendo líder. Se eu discordar, eu tenho que conversar com o pastor. Se continuar discordando, então aqui não é o lugar de um líder que discorda do ensinamento. Que nós criamos um critério para ensinamento, com base em quê? De homens de Deus que aplicou e é isso que nós vamos seguir. O ensinamento que a Bíblia nos ensina e nos revela. Amém? Amém. Devem advertir as pessoas com amor. Quando for advertir uma pessoa que esteja de uma maneira errada, tem que ser com amor, não é com acusação. Nossa, mas por que você fez isso? Porque não. É entender o que a pessoa fez, corrigir a pessoa com amor. Não é ficar procurando motivo, não. E sim achar o problema ali e direcionar pela Bíblia como é que orienta a pessoa, com amor. Líder não pode faltar na ceia, só se for um caso muito justificado. Se for época de férias,
ficou doente, não pode faltar na ceia. O líder que não honra a ceia perde a autoridade. O líder que banaliza a ceia, eu conheço um cara, ninguém respeita. Não tem respeito, não tem consciência de líder. Então, gente, olha, líder não pode faltar na ceia. Líder em qualquer um que está participando de qualquer ministério da igreja, não pode faltar na ceia. Por quê? Porque nós vamos ensinar isso para todo mundo. Amém? Amém. Uma aplicação de resumo final aí. Ceia é um memorial, só um resuminho aí, uma ordenança, um ato espiritual poderoso, um momento de comunhão e afirmação da comunhão com Cristo, um lugar de bênção, mas também de juízo. Bênção, mas também de juízo. O que é juízo, pastor? É exatamente a maldição. Aí a ceia, não é só na ceia que entra no juízo. Aí vem todas as prerrogativas. O que você está fazendo para Deus? Como está fazendo? Pode ser bênção, pode ser maldição. Amém? Amém. Se a ceia fosse hoje, você participaria com paz no seu coração? Amém. Amém? Participaria? Amém? Amém. Participaria com paz? A gente tem que estar preparado todo dia, gente. Não deixa Satanás tirar nada de você, não. Deus pode colocar um monte de coisa, mas não deixa Satanás tirar nada de você. Não permita isso, não. Corrija-se, disciplina-se nas correções, nas respostas, nas explosões, nas palavras. Hoje a Karina falou assim lá no Infoteca. Eu estava conversando lá para pegar o negócio do rapaz lá, foi o celular dele. A Karina falou, eu convidei a Karina, né? A mãe dela, ela disse que vai vir todo mundo, né? Vamos ver. Falei, vai ter que fazer inscrição lá no WhatsApp. Vou firmar isso aí na semana agora, né? A partir de amanhã, depois eu vou estar firmando isso para fazer inscrição. Então a gente não sabe quantas mulheres estão aqui. E ela falou assim, seu Maria é suave na nave, está sempre feliz, está sempre alegre, está sempre falando coisas boas. Mas eu tenho Jesus na minha vida, filha. Eu tenho que explodir essa luz para dentro de mim. Entendeu? Porque o menino chamou um negócio lá de desgraça. Mas a sua sempre foi assim, não? Hã? A sua sempre foi assim? Olha, vou falar que está mais maneira agora. O que mais? Mais maneira agora. O menino falou na palavra lá, desgraça. Eu falei, ô Cássio, não fala isso não, filho. Essa palavra é pesada, cara. Essa desgraça, não. E é desviado, né? Ele falou, perdoa, pastor. Eu falei, não, meu filho, não é comigo não. Não pedi perdão para mim não. Palavra pesada é essa. Aí foi quando ele entrou o assunto, né? Eu sempre fui assim, filho. Ó, eu tive uma escola, mano. Eu entrei numa escola muito cedo, de homens de Deus, de pessoas que tinham uma visão bíblica, inclusive diferenciada do tradicional, um ensinamento diferenciado. Entendeu? Eu falo para você assim, Manuel, o que pode estar ruim na sua vida? Fala. O que pode estar ruim na sua vida? Quem tem Jesus, filho, nada pode estar ruim. O que pode estar ruim na sua vida? Amém. Falta de dinheiro é coisa ruim isso aí? Falta de dinheiro não é coisa ruim, não. É para você não ter para fazer determinadas coisas que não deve fazer. Como custou para mim essa aí? Não, gente, é isso. Eu tenho que entender que hoje eu estou com falta de dinheiro. Por quê? Porque eu não fiz a coisa que deveria ter sido feita a tempo. Consequência do passado. Então, mas está ruim por quê? Eu estou doente. Meu filho, procura cura. Você parar de ficar doente. Você sabe onde está a cura da doença? Em primeiro lugar, está aqui. Eu não
não vejo a Márcia falar que está muito. Não é, tá ótimo. Tô ótimo. Eu não vejo a Márcia falar. Só fazer família ontem. Fiz fisioterapia, tá tudo doendo, mas tá ótimo. Não, muita gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. A alegria do Senhor Deus é a nossa força. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem alegria. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem tudo. Então alguma coisa é errada se eu tiver algum problema, e está faltando alguma coisa. Amém? Amém. Então quer dizer que se você não fosse participar da ceia hoje, você estaria em paz. Amém. Amém. Amém? Amém. É diante disso que está vendo. Se precisar, se reconcilie. Se precisar, peça perdão. Se precisar, abandone o pecado e participe da ceia com fé. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém.